Uma nova loja abriu em frente à sua. Uma cópia descarada. Eles roubaram tudo, até mesmo o cardápio. O homem tentou argumentar, mas foi ignorado. Suas acusações foram recebidas com puro deboche. A jovem sentiu a raiva crescer, mas sua mãe a conteve. A impotência era esmagadora. Ela se lembrou dos dias felizes, quando a receita da família trazia apenas alegria. Anos de trabalho duro foram roubados, e agora elas estavam prestes a perder tudo. Em um último esforço, a garota tentou alertar a multidão, mas ninguém deu ouvidos. A novidade era mais interessante. O povo se alinhou para provar o sonho que lhes foi roubado. A derrota era um gosto amargo. De repente, algo chamou a atenção de todos. Uma cerimônia luxuosa começou a se desenrolar. Uma equipe impecável de mordomos e criadas apareceu. E então, uma nova loja se revelou, declarando-se a autêntica padaria. A confusão começou quando o dono da loja vizinha explodiu em fúria. Mas então, uma figura elegante se aproximou. Era Aristina, a dona da nova loja. Ela se dirigiu ao homem com uma calma desconcertante. A identidade da mulher chocou os presentes. Afinal, todos no Império conheciam aquele nome. Aristina era a infame inimiga pública da nação. Uma reputação que ela parecia apreciar. No entanto, havia algo que ela valorizava acima de tudo: dinheiro. De volta à discussão, o homem continuou a acusá-la. Ele alegou que ela estava roubando seu negócio descaradamente. Aristina ouviu tudo com um leve sorriso. Com total tranquilidade, ela desarmou o argumento dele. A vilã o humilhou, tratando sua ideia como algo completamente trivial. Ashley mal conseguiu conter uma risada. Tarde demais. Aristina notou e explodiu de raiva. A jovem percebeu a gravidade do seu erro. O pânico se instalou. A bronca veio, dura e implacável. Mas a acusação não era o que ela esperava. Era sobre negócios. A confusão era total. Aristina deu uma ordem direta ao mordomo. O documento chegou. Ashley temia pelo seu futuro, mas o conteúdo do contrato a deixou perplexa. A vilã revelou sua proposta: uma parceria de negócios vantajosa. Ela ofereceu a caneta para selar o acordo. A oportunidade era real e estava ao alcance dela. No entanto, a resposta da jovem deixou Aristina e seu mordomo sem palavras. O mordomo tentou explicar a estranha generosidade de sua mestra. O mordomo mudou de postura e fez um grande anúncio para todos. Ele revelou a promoção: um bilhete de loteria na compra de um conjunto de cupcakes. A proposta imediatamente cativou o público. Foi um sucesso instantâneo. Uma multidão se formou, desesperada para comprar. Ashley e sua companheira não conseguiam entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, Aristina supervisionava a operação com precisão. Foi então que Ashley começou a entender quem era sua benfeitora. Ela era a famosa solucionadora milionária. A reputação de Aristina não parecia condizer com a ajuda que oferecia. Ashley criou coragem para perguntar o motivo por trás de tanta generosidade. A resposta de Aristina foi ríspida, quase ofendida com a sugestão de bondade. A nobre senhora explodiu em fúria com a acusação. Ela então revelou a verdade. O contrato era uma garantia para que Ashley nunca a traísse. Mas, de repente, a própria Aristina desabou no chão. A visão de seu próprio destino terrível a atingiu em cheio. Seu destino era a morte. E ela faria de tudo para evitá-lo. A história então voltou no tempo. A água corria em uma luxuosa casa de banho. O cenário era de pura opulência. Aristina aproveitava um momento de tranquilidade. A cada suspeito descartado, sua chance de sobrevivência aumentava. Sua criada então lhe trouxe um catálogo, como solicitado. A jovem folheou as páginas com interesse. O catálogo estava repleto de itens caríssimos. Sem hesitar, ela fez um pedido extravagante para a criada. Ela observou o vinho em sua taça, mas o custo daquela vida a fez refletir sobre seu passado. Suas criadas a ajudaram a se vestir após o banho. Mesmo cercada de riqueza, sua mente ainda fazia os cálculos de uma vida pobre. Ela se lembrou de quem era antes. Uma pessoa comum, em uma vida totalmente diferente. Durante o expediente, ela se perdia em suas histórias de mistério favoritas.
Aquele livro a transportou para outro mundo. A história era sobre uma vilã chamada Aristina. Ela amava o príncipe herdeiro, mas ele escolheu outra pessoa. A escolhida era uma mulher que parecia ter tudo: beleza, inteligência e graça. Movida pelo ciúme, Aristina atormentou sua rival. Até que um dia, a vilã ofereceu um pedido de desculpas. Ela propôs um brinde sagrado para selar a paz entre as duas. A rival, ingênua, aceitou a reconciliação com um sorriso. O ritual começou. Conforme o costume, Aristina, que ofereceu a paz, bebeu primeiro. Em seguida, sua rival bebeu para aceitar o acordo. Mas então, tudo deu errado. A jovem sentiu o veneno percorrer seu corpo e entrou em pânico. Ela desabou, enquanto a vilã observava a cena se desenrolar. A acusação foi rápida e brutal. A multidão exigiu sua execução. Aristina não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Para seu horror, até mesmo seu próprio pai a condenou. Ele a declarou uma desgraça para a família. Abandonada por todos, ela ficou completamente sozinha. Ela percebeu que era uma conspiração, uma armadilha perfeita. Desesperada, Aristina tentou reunir provas para revelar a verdade. Mas sua busca foi subitamente interrompida. Uma figura misteriosa surgiu nas sombras. Um grito ecoou pelos corredores. Era tarde demais. Aristina encontrou um fim misterioso. Sua vida foi interrompida antes que pudesse provar sua inocência. Sua trágica história virou um romance que cativou uma leitora em particular. Como uma fanática por mistério, a jovem ficou instantaneamente fisgada. Ela ficou obcecada com uma única coisa: encontrar o assassino de Aristina. A leitura a deixou frustrada. Uma completa perda de tempo. Ela começou seu caminho de volta para casa. De repente, um clarão a atingiu em cheio. As páginas do romance pareceram engoli-la. E então, o choque a nocauteou. Ela acordou em um lugar desconhecido, confusa com a cena. O pavor tomou conta dela e da criada. A empregada a chamou de Aristina, e a ficha começou a cair. Ela se lembrou das ilustrações do livro. Um quarto que era uma prisão. A data no calendário confirmou seu pior medo. Era 13 de julho. Ao se olhar no espelho, a verdade a atingiu. Ela não era mais ela mesma. Era Aristina. Seu choque deixou as criadas em pânico. Ela havia reencarnado no romance que nem sequer terminou de ler. O choque da reencarnação a paralisou. A lembrança da morte de Aristina a assombrava. Ela se lembrou do perigo iminente. O assassino de Aristina ainda estava à solta. Diante das criadas confusas, Aristina tentou se recompor e organizar os pensamentos. Ela precisava analisar a situação com calma, um passo de cada vez. Os problemas eram claros. Um assassino desconhecido a caçava e o corpo que habitava era fraco. E o pior de tudo, ela era a vilã, uma personagem com um destino selado pela morte. A lembrança de sua própria morte a atingiu. Mal havia escapado de um fim trágico para encarar outro. Mas havia uma vantagem. Seu conhecimento detalhado do romance era sua única arma. Apesar de tudo, a vida de Aristina tinha seus luxos, riqueza e beleza. Uma vida que valia a pena salvar. Uma nova determinação brilhou em seus olhos. Ela não iria simplesmente aceitar seu destino. Ela tomou uma decisão. Ignorando a criada, a jovem declarou que iria embora daquele lugar. Seu primeiro passo era fugir. Mas ao abrir a porta, seu caminho foi bloqueado por uma figura inesperada. A beleza do homem era tão ofuscante que a deixou sem palavras. Então, ela o reconheceu. Era o Duque Canel Rosen, o pai de Aristina. A revelação a pegou de surpresa. Aquele homem era um duque. Ela se lembrou da imagem de seus pais. O Duque Canel Rosen e sua esposa. Ele era o chefe da prestigiosa Casa Rosen, mas sua saúde frágil o tornou alvo de muitas ameaças. A vida do Duque parecia a de um herói de romance. Até que Aristina apareceu e mudou completamente o rumo da história. Suas ações passadas eram uma série de problemas e escândalos. O Duque parecia exausto. Ele a confrontou sobre uma mentira que ela contou. A paciência dele havia chegado ao limite. Pressionada, Aristina precisava pensar rápido.
Ela decidiu usar seu truque mais confiável e fingiu um mal súbito. A atuação foi convincente, e as criadas ao redor entraram em pânico. A cena repentina deixou o duque completamente confuso. Apesar da desconfiança, ele ordenou que chamassem um médico imediatamente. Mas enquanto todos se distraíam, Aristina tinha outro objetivo. Seu verdadeiro plano estava prestes a começar. A única prova que restava era um anel manchado de sangue. De repente, um barulho ecoou pela mansão. Aristina se lembrou do desespero de ser acusada de um crime que não cometeu. Do lado de fora, ela ouviu os criados espalhando os rumores sobre ela. A fofoca apenas confirmava o que a jovem já suspeitava. Um dos jardineiros relembrou um encontro estranho que presenciou no jardim. Após a partida do casal, ele encontrou algo que eles deixaram para trás. Naquele momento, Aristina entendeu a importância daquela descoberta. Sem hesitar, ela exigiu que os jardineiros lhe entregassem o objeto. O anel pertencia a Serene e tinha suas iniciais gravadas. Ela agarrou a prova com força. O duque não entendeu a súbita mudança de assunto. Momentos antes, ele havia expressado alívio com a notícia da recuperação da princesa. Mas sua reação seguinte pareceu estranha. Aristina, no entanto, agora tinha um trunfo em suas mãos. Aristina interrompeu a todos com um sorriso confiante. Ela tinha um plano. Sua história começava com Lady Hyperion. Uma lembrança veio à mente. A Lady com as mãos feridas, segurando um anel. Aristina então apresentou o anel. Declarou que aquilo provaria sua inocência. A pequena joia era sua única esperança. Ela se gabou de seus instintos, mas sua confiança vacilou por um instante. A reação do duque, no entanto, não foi a que ela esperava. A paciência dele havia se esgotado. Ele a acusou de tentar incriminar a Lady mais uma vez. Pega de surpresa, Aristina negou a acusação. Tarde demais. As memórias de suas falsas acusações anteriores pesavam contra ela. Cansado de ouvir, o duque se recusou a escutar mais uma palavra. A decisão foi final. Ele ordenou que a levassem embora. Sem chance de argumentar, Aristina foi arrastada para fora da sala. A porta se fechou. Pesadas correntes selaram seu destino. Do outro lado, ela desabou. Ninguém acreditaria em sua palavra. Trancada em seu quarto, Aristina se sentia sem esperança. Não parecia haver outra saída. De repente, a porta se abriu. Uma presença fria e imponente entrou no quarto. A cena que ele encontrou o deixou em choque. Para sua surpresa, um servo começou a servir o melhor vinho. A taça foi cheia até a borda. Ela encarou seu próprio reflexo na taça, sua determinação intacta. Ela protestou contra o confinamento, mas as ordens eram claras: apenas comer e dormir. Já que não havia o que fazer, ela decidiu aceitar o consolo que lhe foi oferecido. Tomou um gole. Uma lágrima escorreu, mas sua mente não parava de procurar uma brecha. Em seu desespero, ela se voltou para as únicas companhias que tinha, mas eles não podiam oferecer resposta alguma. Ela gritou buscando qualquer coisa para mudar seu destino. As criadas acharam que ela estava delirando, mas então, uma das criadas abriu um baú e ficou em choque. A descoberta chamou a atenção de Aristina. Algo inesperado havia surgido. A caixa continha um selo mágico. Apenas Aristina deveria ser capaz de abri-la. Mas em seu estado, a jovem não conseguia se lembrar da senha. Mesmo assim, a caixa se abriu. Ela percebeu que a senha era uma data importante. Uma súbita epifania a atingiu. Lá dentro estava a estrela de Aurora, uma joia de valor inestimável. Ela fechou a caixa rapidamente. Aquele colar era sua única esperança para limpar seu nome e escapar da guilhotina. O problema era que ninguém acreditaria nela. Ela precisava de alguém que buscasse apenas a verdade, sem se importar com reputações. Então, uma memória de um homem de seu passado veio à mente. Uma ideia se formou. Um julgamento sagrado aconteceria em breve. A história de Aristina com aquele homem começou há 2 anos. Naquela época, a imperatriz convocou os príncipes para um anúncio. Ela alegou ter recebido uma revelação divina durante suas orações. Para trazer paz ao império, eles precisavam decorar o caixão do falecido imperador.
Rumores sobre o príncipe herdeiro se espalharam rapidamente pela nobreza. Todas comentavam sobre a seleção da futura princesa da coroa. Enquanto isso, no santuário, as flores sagradas começaram a murchar. A criada explicou que havia uma razão para elas só florescerem ali. Aristina sentiu o peso daquela informação. Mesmo assim, ela tentou tocar em uma das flores. Desesperada, a jovem insistiu que já tinha visto alguém as colhendo antes. De repente, o som de um objeto de metal chamou sua atenção. Aristina se virou, surpresa com a interrupção. Uma voz fria a repreendeu. Era Louelian Lacroix, o representante de Deus. Ser pega por ele era o pior cenário possível. Louelian era conhecido por julgar impiedosamente quem invadia seus domínios. Um homem temido, quase como um chefe do submundo. A notícia do confronto chegou ao pai de Aristina. Ele se desesperou ao saber que a filha foi pega justamente por Louelian Lacroix. O pai de Aristina tentou interceder, mas o outro nobre não parecia disposto a ceder. Louelian se sentia encurralado pela situação, sem uma saída fácil. A oferta era uma indulgência religiosa, um documento de grande valor. Ele ponderou a proposta, mas sua expressão permaneceu séria. Então, Louelian propôs uma alternativa severa. Um julgamento sagrado. Um processo onde poder e conexões não tinham valor algum. No passado, Aristina teria evitado isso. Mas agora, era exatamente o que ela precisava. Ela sabia que Louelian investigaria o caso a fundo até estar satisfeito. Aristina precisava de um plano para iniciar o julgamento e limpar seu nome. Uma ideia surgiu. Ela deu uma ordem imediata às suas criadas. Ela começou a escrever, colocando seu plano em ação. Com o documento pronto, a primeira parte do plano estava completa. O próximo passo era mais drástico. Ela desfez um colar valioso. Então, a jovem chamou as criadas para lhes dar uma tarefa. Ela ofereceu uma pérola como pagamento, uma proposta inesperada para as servas. As criadas ficaram chocadas com a proposta inesperada de Aristina. Mesmo assim, elas aceitaram a tarefa com entusiasmo. A reação severa da jovem, no entanto, as deixou apavoradas. Mas Aristina já estava preparada e apresentou um certificado oficial para o presente. A formalidade do documento deixou as duas servas sem palavras. Com tudo acertado, ela finalmente revelou a tarefa: mover alguns vestidos. Enquanto isso, em outro lugar, a reputação de Aristina era motivo de desconfiança. Seguindo as ordens, os vestidos foram carregados em uma carruagem. 2 homens observaram a cena de longe, sem entender a situação. O pai de Aristina, no entanto, parecia saber exatamente o que a filha estava tramando. A carruagem partiu, dando início ao plano. Dentro, os vestidos estavam dispostos em manequins. Mas, escondida entre eles, estava a própria Aristina. Sua má fama, no fim, serviu como o disfarce perfeito para sua fuga. Já com roupas trocadas, ela se preparava para o próximo passo. Ela se lembrou de uma passagem da história sobre um ladrão fantasma. A criada pareceu surpresa com o pedido de sua senhora. Ela entregou o item, confirmando que o encontrou no local indicado. Era um manto antigo com poder divino, capaz de ocultar a identidade e proteger de ataques. Seu pai costumava usá-lo para resolver os problemas que ela causava. Vestindo o manto, Aristina se preparou para seguir sozinha. Ela deixou seus acompanhantes para trás e seguiu seu caminho. O lugar para onde ela ia era frequentado por pessoas de aparência sofrida. Após alguns instantes, ela tomou sua decisão e avançou. Dentro do transporte, ela se manteve discreta, ciente da importância de sua missão. O que ela carregava poderia salvar sua vida no julgamento. Ao chegar ao seu destino, Aristina dispensou a carruagem. Ela estava diante da sede da Ordem Sagrada. Um lugar inesperado para alguém como ela estar. De repente, ela percebeu que não estava sozinha. O som de passos quebrou o silêncio da noite. Um barulho repentino a fez parar de repente. Aristina se escondeu, tentando identificar a fonte do som. Ela avistou uma figura encapuzada no jardim. Pelas cicatrizes, ela presumiu que fosse um mercenário. De repente, o homem percebeu que estava sendo observado. Ele a confrontou, questionando sua presença no santuário àquela hora.
O homem a acusou de ter vindo para roubar. Pega de surpresa, Aristina não soube o que responder. Ela precisava pensar rápido para não parecer ainda mais suspeita. Então, ela deu uma desculpa, dizendo que ia à capela para rezar. Inesperadamente, o homem começou a listar suas próprias desgraças. A resposta dele deixou Aristina completamente perplexa, mas ela decidiu revidar na mesma moeda. O homem continuou seu lamento, afirmando que nunca teve um lar. O homem levou sua história a um novo extremo, e então ele revelou uma tragédia familiar. A história dele a atingiu em cheio. Ela não podia acreditar no que ouvia. Aristina se perguntou que tipo de homem era aquele. Vencedor da discussão, ele a mandou embora. Mas a jovem não pretendia desistir tão fácil. Irritada, Aristina fingiu ceder e virou as costas. Ela se afastou, desaparecendo entre os arbustos. Enquanto se escondia, algo no chão chamou sua atenção. Era um fragmento dourado, parecido com uma pena. Naquele instante, tudo fez sentido. O homem era o verdadeiro ladrão. Ela guardou o fragmento. Aquilo poderia ser útil mais tarde. Mais tarde, sob o luar. Aristina retomou sua missão original: encontrar o canteiro de flores. Finalmente, ela encontrou o lugar que procurava. Eram as flores Amarantia. A beleza delas a deixou sem palavras. Aristina estendeu a mão para colhê-las. Mas, de repente, ela não estava mais sozinha. O homem encapuzado a confrontou, pegando-a em flagrante. Sem hesitar, ele a agarrou para levá-la. Mas ela implorou por um momento. Sua prioridade era a flor, não a fuga. O pedido inusitado deixou o homem completamente confuso. Com um sorriso, Aristina tentou explicar seu plano bizarro. Ele tentava processar a lógica dela. A única conclusão que ele tirou foi: inesperada. Decidido, o homem se virou para ir embora, deixando-a em pânico. Desesperada, ela o impediu de chamar os guardas. A lógica dela o deixou sem reação. Então, Aristina revelou seu verdadeiro objetivo: um julgamento divino. A noite no santuário estava cheia de segredos. Ela se apresentou como uma vítima injustiçada. O homem de cabelo branco ouviu com desconfiança. Aristina então fez uma proposta irrecusável. Ela pintou um cenário onde sua prisão poderia render uma fortuna. Ele se tornaria a única testemunha, ganhando fama e dinheiro. A ideia o divertiu mais do que ele esperava. Ele admitiu que o plano dela era, no mínimo, interessante. O homem decidiu não interferir. A curiosidade falou mais alto, e com isso ele se afastou, deixando o caminho livre para ela. Aristina então começou a preparar seu plano. Ela se aproximou do sino do santuário e o tocou com força. O sinal foi dado. O espetáculo estava prestes a começar. No dia seguinte, a ordem sagrada estava em alvoroço. O boato sobre a colheita ilegal se espalhou, e a dama Hyperion foi chamada como testemunha. A notícia chegou aos ouvidos de um homem loiro, que ouvia tudo com atenção. Logo, passos ecoaram pelo salão. A dama Hyperion finalmente chegou ao local. O público a considerava uma mulher de bom coração, incapaz de maldade. Ela então fez um juramento solene, prometendo participar do voto com justiça. Aristina, no entanto, observava a cena com desconfiança. De repente, uma figura imponente entrou no recinto. O homem dispensou as formalidades, impaciente para começar. Seus olhos se fixaram em Lady Aristina Bianca Rosen. Ele a lembrou de uma antiga e severa ameaça. Todos os principais envolvidos no caso estavam agora reunidos. A advertência foi feita mais uma vez, de forma clara e direta. Aristina, porém, respondeu com um sorriso confiante. Mas por dentro, a realidade era de puro pânico. O oficial ouviu o caso de blasfêmia com claro desinteresse. Aristina iniciou sua defesa, mas ele mal prestava atenção. Para ele, o julgamento já estava decidido. Ela percebeu que precisava de uma abordagem mais drástica. Tarde demais? Então, em um ato de desespero, a jovem avançou. Ela usou uma técnica chocante para forçar todos a olharem. A plateia ficou completamente atônita com a cena. Até mesmo o oficial, antes entediado, ficou sem reação. Aristina sabia que precisava fazê-los ouvir a qualquer custo. Para isso, ela invocou uma autoridade que ninguém poderia ignorar.
A jovem declarou ter recebido uma revelação divina e apresentou sua prova. Sua atuação apaixonada começou a comover os presentes. Ela então se voltou para o oficial, colocando-o contra a parede. Aristina narrou a visão que teve em seu momento de maior desespero. Uma visão que, segundo ela, lhe mostrou como provar sua inocência. Aristina começou a narrar os eventos chocantes de sua visão. O oficial ouviu, mas o peso da acusação era visível em seu rosto. No entanto, na visão, a dúvida surgiu. Algo parecia errado. Os murmúrios na plateia aumentaram. A história dela começava a fazer sentido. Ela descreveu sua descrença inicial, pensando ser apenas uma alucinação. Mas então, uma voz divina lhe ofereceu a prova que precisava. A visão terminou, deixando Aristina com um objeto e uma missão. Terminada a narração, ela se virou para a verdadeira dona do item. Seu olhar era afiado. A hora da verdade havia chegado. A mulher tentou disfarçar, questionando o motivo da pergunta súbita. Mas a menção do anel trouxe uma memória terrível à tona. A revelação de que havia sangue no objeto chocou a todos. Aristina continuou, revelando mais detalhes da visão que Deus lhe mostrou. Ela descreveu uma conversa secreta, um pacto feito entre duas pessoas. A mulher ficou sem palavras. Seu segredo não era mais um segredo. O oficial iniciou seu interrogatório, apontando uma falha no testemunho. A mulher de cabelos loiros observava a cena com um sorriso confiante. Ele destacou que não havia nenhuma menção sobre sangue no depoimento dela. A acusação a atingiu em cheio, questionando se ela escondeu a verdade de propósito. Com um olhar severo, o homem exigiu que a verdade fosse revelada. A jovem de cabelos roxos não conseguiu conter as lágrimas de desespero. O silêncio dela foi interpretado como culpa, e a dúvida se espalhou pela sala. De repente, a expressão da mulher loira mudou para uma de choque. O oficial decidiu usar seu poder para forçar uma resposta definitiva. Ele invocou uma ordem divina, exigindo que a jovem contasse tudo o que aconteceu. Para a acusada, parecia que seu destino estava sendo selado de forma injusta, mas uma voz interrompeu o procedimento no último segundo. Um homem entrou apressado, determinado a impedir o que estava para acontecer. Desesperado, ele se ofereceu para contar toda a verdade em nome dela. E assim, o recém-chegado começou a narrar os eventos do dia do incidente. Ele começou a explicar que, por um contratempo, sua senhora teve que entrar na festa sozinha. O homem então pediu que ela mostrasse a prova que esclareceria o mal-entendido. Era um ferimento em seu braço, resultado de um pequeno acidente. A acusadora, no entanto, questionou a relevância daquele machucado para o caso do anel. A objeção o pegou completamente de surpresa. Ele então revelou a origem do ferimento, um incidente com os empregados do Ducado Rosen.